E aí, seguindo com a nossa aulinha sobre cooperativismo, a lei que rege o cooperativismo no Brasil é a Lei 5764 de 1971. Bom, o importante é que essa lei ela preconiza que, primeiramente, a adesão ela tem que ser voluntária, ninguém é obrigado a trabalhar na cooperativa. O capital ele é instituído através de cotas partes e a responsabilidade de cada um dos cooperados ela é atribuída de acordo com as suas cotas partes. Outra coisa, o associado ele é o dono, então ele presta serviço como pessoa jurídica. Não pode haver transferência das suas cotas partes para terceiros estranhos à sociedade. Para você criar uma cooperativa, você vai precisar no mínimo de 20 pessoas para que dê início às atividades dela. Essa cooperativa ela também não está amparada pela lei de falência, então essa cooperativa ela não fale. Uma das partes mais interessantes da Lei 5764, em seu artigo 5º, que diz o seguinte, que as sociedades cooperativas elas poderão adotar por objetivo qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão cooperativa em sua denominação. Então pode ser cooperativa de crédito, cooperativa agrícola, cooperativa, N possibilidades, cooperativa de trabalho, N possibilidades que esse artigo 5º ele dá de margem para que os associados comecem a explorar determinada área de atuação da sua cooperativa. Quando se pensa em abrir uma empresa ou abrir uma entidade, uma associação, no contexto específico agora do que a gente está tratando da cooperativa, a gente sabe que existe uma parte documental para que haja a instituição de uma natureza jurídica dessa sociedade. Então, o marco inicial da abertura de uma cooperativa chama-se Estatuto Social. O Estatuto Social, ele deve atender ao disposto no artigo 4º da Lei 5764 e ele deve indicar inicialmente, quando você pensa em instituir o seu estatuto, que deve indicar primeiramente a denominação da cooperativa, a questão da sede, onde é que ela vai ficar, vai ser instalada, qual é o prazo de duração dessa sociedade, se ela é por prazo indeterminado, se tem um período de intervalo de tempo para funcionar, qual é a área de ação que ela vai abranger, quais são os objetivos dessa sociedade cooperativa, qual é a fixação do exercício social e a data de levantamento do balanço geral, quais são os direitos e deveres dos associados, qual é a natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação, exclusão e também quais são as normas para a sua representação nas Assembleias Gerais, qual é o capital mínimo, qual o valor da cota parte, qual a quantidade mínima de cotas para ser subscrito pelo associado, como é que vai funcionar o modo de integralização dessas cotas partes, quais são as condições de sua retirada no caso de demissão, eliminação ou exclusão desse associado, quais são as formas de devolução das sobras registradas aos associados. No caso, sobrou ao final do exercício dinheiro, vai ser investido, se tiver instituído no estatuto, vai ser investido em educação, vai ser investido em compra de patrimônio, ou se vai ser rateado pelos sócios de acordo com suas cotas partes, o valor apurado, ou se no caso de houver algum prejuízo ao final do exercício, esse prejuízo também vai ser rateado, não é só lucro não. Se o prejuízo ao final do período ele for grande, vai ser dividido por todos os associados, já que, como se diz, a cooperativa não é só o lado bom da coisa não. A responsabilidade jurídica também é do associado. Deu prejuízo? Beleza, vamos pro haha, dividir para todo mundo, todos os cooperados. Além disso, como é que vai ser o modo de administração, como é que vai ser a questão da fiscalização, quem vai gerenciar a cooperativa, quem é que vai fiscalizar a cooperativa, como é que vão ser estabelecidos os respectivos órgãos de controle, como é que vai ser a definição de suas atribuições,
quais são os poderes de cada associado, quais são os poderes daqueles que vão gerir a cooperativa, como é que vai ser o funcionamento dela, como é que vai ser a questão da representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, qual é o prazo do mandato de cada um dos componentes da diretoria, se vai ser de 2 em 2 anos que vai ser renovado, de 4 em 4 anos, como é que vai ser o processo de substituição dos administradores e os conselheiros fiscais, como é que se dá a questão da formalidade da convocação das Assembleias Gerais, como é que vai ser publicado os atos convocatórios, como é que vai se dar essa organização das Assembleias, como é que vai ser por maioria requerida para a sua instalação e validade das suas deliberações, vai ser vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse em participar, sem privar eles a participação dos debates, como é que vai funcionar, o cooperado vai ter direito a voto naquela assembleia, quais são aqueles que vão ter direito a voto, quais são aqueles que não vão ter direito a voto, mas vão ter direito de falar, de se expressar, de dar seu ponto de vista dentro das assembleias. São coisas que têm que estar contidas no estatuto. Como é que vai ser a questão também do caso de solução da sociedade, como é que vai funcionar a dissolução dela, como é que vai ser o processo de alienação e oneração dos bens móveis da sociedade, como é que vai ser a questão da reforma do estatuto, o número mínimo de associados, se vai ter número mínimo. Então são coisas que tem que ser discutidas na hora que você vai pensar em startar, em criar uma cooperativa. Outra, você vê que não é tarefa simples, principalmente na hora que você pensa em fazer um estatuto com todas essas informações que estão contidas e são cobradas através da Lei 5764/71. Por isso que é importante, quando você pensa em abrir uma cooperativa, saber disso, saber como vai funcionar a abertura dela. Outra, não é tão simples não, porque a própria cooperativa, de acordo com a Lei 5764, ela carece de ter alguns livros, que aí é o livro de matrícula, o livro de atas das Assembleias Gerais, o livro de atas dos órgãos da administração, atas do Conselho Fiscal, ata de presença dos associados nas assembleias e outros livros fiscais e contábeis que também são obrigatórios para que você tenha com eles à mão na hora de possíveis auditorias, na hora de possíveis requisições de alguns associados para ver como é que está sendo o que é que foi deliberado, foi discutido dentro das assembleias. E aí você me pergunta, professor, quais são os ramos atuantes das cooperativas inicialmente aqui no Brasil? Para você ter ideia, nós somos um país que, dependendo de muito da questão agrária, da agropecuária, da economia que gira em torno da agropecuária, do agronegócio. A gente sabe que o Brasil é sustentado pelo agronegócio. Nós temos várias cooperativas desse segmento. Só para vocês terem ideia, em média 48%, ou seja, quase a metade de tudo que é produzido no Brasil, ele passa pelas cooperativas. Não precisa ir muito longe não. Se a gente for ali para o lado de Sanharó, a gente compra alguns queijos doces. Sanharó é uma cidade antes de Pesqueira. Se a gente for para lá, você vê que do lado direito, subindo para Pesqueira, tem um monte de lojinhas que vendem doce, vende carne de sol, vários tipos de produtos. E boa parte do queijo coalho, dos queijos que chegam a eles para vender, vem de cooperativas. E você não precisa ir muito longe, porque a cooperativa fica praticamente 1 ou 2 ruas atrás, recebe o leite das bacias leiteiras e lá eles processam e transformam em produtos que serão destinados para o nosso consumo. Essas cooperativas agrícolas e agropecuárias, ela tem por vocação principal ajudar quem? Ajudar os seus associados, que são os produtores rurais, a comercializar da melhor maneira possível suas produções. E aí, consequentemente, vai conseguir o acesso a bons compradores de grande porte, tanto quanto aqueles compradores que são os consumidores finais. Vai depender, obviamente, da estratégia de escoamento do produto dela. Temos também outro segmento que seria as cooperativas de consumo, que são aquelas associações que buscam o quê? Buscam abastecer seus cooperados, nesse contexto fazendo compras em comum para uso doméstico com preços menores e, consequentemente, atendendo e mantendo a qualidade.
Quanto mais você compra, você se une através desse tipo de associativismo, de associação, de cooperativas. Não necessariamente você precisa comprar utilizando a cooperativa, você pode criar uma associação para comprar. Mas nesse contexto, quanto mais se compra em maior quantidade, você consegue ter um maior poder de barganha. Vamos supor que tu compra um item por R$10, se você comprando sozinho. Você compra 3 por R$10. A partir do quinto, você começa a pagar R$9,80. Mas se você une 100, 200 pessoas para comprar a mesma quantidade que você, talvez você consiga fazer com que esse item que você vai comprar, ele baixe para R$8,90. Ah, é pouco. Pouco se você for comprar uma unidade, mas pensa no universo de comprar 100 mil unidades. Quanto no final você vai estar economizando? Temos também aquelas cooperativas de crédito, que também são chamadas de cooperativas financeiras. Elas são o quê? É uma associação entre pessoas que buscam administrar suas finanças com mais vantagens do que um banco comum. Às vezes você consegue até financiamento através da cooperativa com as taxas bem melhores do que você consegue nesses bancos, pagando 2,5% de juros ao mês ou até às vezes 3% ao mês, que já é um absurdo. E essas tipos de cooperativas, elas estão em mais de 400 cidades do nosso país. E essas cooperativas de crédito, elas são as únicas instituições financeiras disponíveis responsáveis pela inclusão econômica de centenas de brasileiros, ou seja, poucas pessoas, poucas não, é uma quantidade razoavelmente grande, que consegue ter acesso à linha de crédito através das cooperativas. Temos também as cooperativas educacionais, que são formadas por professores e também pais de alunos, e é uma associação organizada para prestar serviços educacionais com ensino de qualidade e com preços melhores do que a gente encontra praticado aí no mercado. Às vezes a gente pega nossos filhos, coloca numa instituição cara pra caramba e a gente não tem o retorno que a gente quer. E às vezes através dessas cooperativas, dessas associações de pais e professores, você consegue um preço muito mais acessível e, consequentemente, você consegue ter um ensino de qualidade por um preço melhor. Temos as cooperativas habitacionais, que são aquelas cooperativas que têm por objetivo adquirir por um preço bem mais baixo algumas residências para os seus associados, seus colaboradores no contexto geral. E aí pode ser acontecido inicialmente, isso pode acontecer de 3 formas. Primeiro, a cooperativa ela pode ser formada por profissionais técnicos e trabalhadores da construção civil, que vão se reunir inicialmente para construir habitações tanto para si quanto para um público geral. A cooperativa ela é integrada por pessoas que decidem em mutirão construir casas apenas para os seus associados, ou que o trabalho da cooperativa ele vai terminar quando o último sócio tiver sua residência. E por último tem a questão da cooperativa, que é formada por pessoas que se dedicam ao financiamento da construção de casas, seja só para um dos seus sócios, seja para os seus sócios, seja para outrem. Temos também as cooperativas de infraestrutura, que são aquelas cooperativas cuja finalidade é de atender direto e indiretamente os associados com serviços essenciais de infraestrutura, ou seja, limpeza urbana, saneamento, segurança, telefonia, energia. Aquelas cooperativas de mineração, que são formadas normalmente por garimpeiros e outros profissionais de mineração. E esse tipo de cooperativa ele tem a finalidade de viabilizar a pesquisa, a extração, a lavra, a industrialização e a comercialização e também a importação e a exportação de produtos minerais. Temos aquelas cooperativas de produção, que são aquelas cooperativas que podem ser formadas por trabalhadores de categorias diversas, mas todos têm que estar envolvidos na produção de um determinado tipo de bem, um determinado tipo de item, produzindo, beneficiando, industrializando, embalando e comercializando o produto escolhido até o consumidor final. Em alguns momentos, eles vão estar também responsáveis, além da embalagem, do transporte e a entrega. Temos as cooperativas de saúde, que são muito comuns aqui no estado de Pernambuco. Às vezes você chega no hospital e muitos daqueles médicos que vão lhe atender, eles não são médicos do hospital. Ou eles são PJ, pessoa jurídica, ou eles são cooperados prestando serviço como pessoa jurídica à sociedade através da sua cooperativa. Então são cooperativas, essas de saúde são formadas por trabalhadores da área de saúde, tanto pode ser o médico, o enfermeiro, o cooperativo de psicólogos, os técnicos de enfermagem, do que for.
mas especialmente os que se dedicam à preservação e recuperação da saúde. Então vocês têm os médicos, dentista, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, profissionais do geral, né, na área de saúde. Hoje a gente tem em média, talvez a gente pode chegar, a gente tem no Brasil aproximadamente 849 cooperativas nessa área, com mais de 250 mil cooperados. E esses é interessante o número porque eles chegam a atender mais de 24 milhões de pessoas no Brasil, essa cooperativa de saúde. Só os prestadores de serviços, os médicos, enfermeiros, para atender e lutar pela vida das pessoas e pela qualidade de vida das pessoas. Temos aquelas cooperativas sociais, que também são chamadas cooperativas especiais, que elas têm por objetivo reunir pessoas que precisam ser tuteladas ou estão em situação de desvantagem. Tu tem os deficientes físicos, os dependentes químicos ou que tenham dependência psíquica, os egressos das prisões, os condenados que estejam em penas alternativas. Temos as cooperativas de trabalho, que é integrada por uma categoria específica de profissionais, então pode ter a cooperativa de dentista, a cooperativa das costureiras, a cooperativa de catadores, e tem o objetivo inicialmente de conseguir melhores condições de trabalho, enquanto espaço, enquanto insumos, de questão a formação, preparação desse profissional, a mão de obra deles, e valores superiores da contratação que normalmente você encontra no mercado. Às vezes você vai trabalhar, não consegue um valor mínimo que você acha justo para o seu trabalho, e através da cooperativa, você produzindo, você consegue um salário bem maior, às vezes 2 vezes mais, dependendo do que você conseguir produzir. Temos as cooperativas de transporte, que são aquelas cooperativas formadas por trabalhadores que se dedicam especificamente a prestar serviços de transporte, seja de carga ou de passageiros. E por último aí, vamos botar a cooperativa de turismo e lazer, que são aquelas cooperativas que prestam serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de esporte, que se vinculam também à questão da hotelaria e por aí vai. Então você vê que são várias possibilidades de se explorar o ramo cooperativista. É óbvio que abrir uma cooperativa não é uma tarefa tão fácil, tão simples, porque às vezes se você reunir 20 associados para realmente concretizar talvez esse sonho cooperativo, ele seja difícil. E você colocar na cabeça do sócio o importante você integralizar sua cota parte, de que ele não é apenas um sócio, mas ele também é o dono, são trabalhos que tem que ser feito de conversa, de preparação, e ele entender a responsabilidade que ele tem enquanto cooperado, porque a empresa dele, como não está incluída na lei de falência, se ela dever prejuízo de um ano para o outro, esse prejuízo vai ser rateado entre os sócios. Se tiver sobras no decorrer do exercício, os associados em assembleia vão discutir se vão aplicar para a compra de algum imóvel, para a compra de um veículo, para investir em infraestrutura, para ampliar a linha de crédito, ou seja, para ratear o valor. Isso é muito do que foi instituído através do estatuto. Então é importante que haja uma discussão muito grande até se efetivar esse processo cooperativista, a abertura da cooperativa. E não é muito diferente se pensar em abrir uma cooperativa pensando na filosofia do empreendedorismo, do planejamento. Então se fala muito em empreendedorismo, você fazer um plano de negócio. Então é importante que quando você pensar em abrir uma cooperativa, que se faça um plano de negócio. É importante que você tenha a visão de mercado no qual você vai atuar, a visão de mercado da questão do público-alvo que você vai atender, o perfil do seu cooperado, o tipo de preparação que é necessária para ele atuar em determinado nicho de mercado. Então é importante se visualizar tudo, tem essa questão do planejamento, tem a questão de como você vai acessar os serviços, como é que vai ser a estrutura, como é que vai ser o controle, como é que vai ser o planejamento, a tomada de decisão e vários outros tipos de assuntos que vão surgir no decorrer da gestão da cooperativa. Ok? Esse é um ramo interessante porque abre-se espaço para que o administrador ele possa trabalhar também no terceiro setor. E aqui é importante a gente registrar que por mais que a gente tenha a lei 5764/71, que é a lei realmente que institui o cooperativismo no Brasil, nós temos outras legislações complementares. A gente tem inicialmente aqui a lei 130 de 2009, que é uma lei complementar,
que ela cria o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. A gente tem a Lei 12.690 de 2012, que preconiza sobre as cooperativas de trabalho. Nós temos a Lei 9.867 de 99, que trata das cooperativas sociais. A gente tem um decreto 8.163 de 2013, que fala do Pronacop Social, que institui um Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Social. O Código Civil, no seu capítulo 7º, ele é dedicado inteiramente ao cooperativismo com relação às características das cooperativas também. Temos a medida provisória 2168 de 2001, que versa sobre o Serviço Nacional de Aprendizado do Cooperativismo, que é o SESCOP. Temos o decreto 3017 de 99, que fala sobre o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que também é o SESCOP. Quanto à contabilidade, nós temos a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 920 de 2001, que fala dos aspectos contábeis das entidades cooperativas. Ainda nesse contexto, temos a resolução 944 de 2002, que também fala das entidades cooperativas de assistência à saúde. A resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que é a 1013 de 2005, que também fala das entidades cooperativas. E também temos uma vasta legislação estadual. E aí nós temos aqui a nossa, que é a Lei 15.688, de 16 de dezembro de 2015, que é uma lei que visa estimular o cooperativismo aqui no estado de Pernambuco. Então é importante a gente conhecer toda essa legislação, não é para decorar, é para conhecer. Porque na hora que você pensar em abrir uma cooperativa, você pelo menos tem uma ideia, uma noção de toda a parte legislativa que envolve a abertura e a administração de uma cooperativa, não só no estado de Pernambuco, mas em qualquer lugar do Brasil.